Olá, continuando a falar um pouquinho sobre imunidade, longevidade. No vídeo anterior eu falei sobre a dieta do Mediterrâneo, passei algumas informações de pesquisas científicas que nos ajudam. Se a gente estiver com o corpo melhor, a nossa imunidade melhora junto. Esse é um dos fatores que ajuda a nós termos longevidade, tá? É um conjunto de fatores, é alimentação, é bons pensamentos, são vários fatores para nos ajudar a melhorar em todos os sentidos, tá bom? Continuando a falar sobre a dieta do Mediterrâneo, até a Unesco fez reverência a isso. O reconhecimento da dieta mediterrânica em Portugal, Espanha, Marrocos, Itália, Grécia, Chipre e Croácia pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, desde 4 de dezembro de 2013, reforça, juntamente com a evidência científica já existente, que se trata de um modelo cultural, histórico e de saúde, para você ver como é que está essa preocupação com a nova dieta, né? Como eu disse no outro vídeo, desembalar mais e descascar mais, desembalar menos e descascar mais. Esse padrão alimentar é visto como o mais saudável e mais sustentável no mundo, sendo fundamental no campo da saúde pública e nutrição de forma global, mas em especial na zona mediterrânea. Essa herança cultural deve ser preservada e promovida em diferentes áreas: cultura e turismo, saúde pública, agricultura, política e desenvolvimento econômico. A fonte é de Serra Magem e Raido Quintana, do Nutritional and Cultural Aspects of the Mediterranean Diet. Esse foi de 2012. A dieta mediterrânica constitui uma ferramenta de educação alimentar para o público em geral e para a comunidade científica. Isso escreveram em 2006 num fórum. Será importante conhecer os seus princípios para melhor interiorizar os seus conceitos. A pirâmide da dieta mediterrânica funciona como um bom guia para a promoção de estilo de vida saudável, onde se privilegia consumo de alimentos de diversos grupos, dando especial importância às proporções e frequência de ingestão. E aqui eu consigo passar para vocês algumas indicações, tá bom? Na pirâmide da dieta mediterrânica, a base dela, eles comentam sobre atividade física regular, descanso adequado e convivência. A segunda parte da pirâmide fala de água e infusões. A terceira, 1 a 2 frutas, mais ou menos 2 porções hortícolas, que tem a variedade de cores, texturas cozidas e cruas. Azeite, pão, massas, arroz, cuscuz e cereais de preferência integral de 1 a 2 porções. Na terceira faixa, eles dizem sobre que você deve fazer diariamente, né? Azeitonas, nozes, sementes de 1 a 2 porções, ervas aromáticas, especiarias, alho, cebola, menos sal, tá? Variedade de aromas e sabores. Em menor quantidade, laticínios, de preferência magros. E semanalmente você adicionar carnes brancas, 2 porções, peixe e pescados, 2 porções. Ovos de 2 a 4 porções e leguminosas secas, 2 porções. Também semanalmente, batatas, 3 porções, carnes vermelhas, 2 porções e carnes processadas, 1 porção. Vinho com moderação e essas porções devem ser baseadas na frugalidade e nos hábitos locais. Então, você vai sempre adaptar ao local que você está. Então, você não vai estar nos Estados Unidos e colocar para comer banana todos os dias. Então, você vai colocar a fruta do local. Tá bom?
Em Portugal é utilizada a roda dos alimentos como guia alimentar para uma alimentação saudável. Este guia apresenta já incorporados diversos princípios da dieta mediterrânea, não só ao nível das recomendações alimentares, como das porções para consumir. A roda dos alimentos é única, pois ao contrário da pirâmide, possui uma forma circular, que sugere um prato e as refeições à mesa e em grupo, típicas da cultura mediterrânea. A pirâmide da dieta mediterrânica apresenta nos princípios de um estilo de vida saudável, em que se privilegia a atividade física diária, a convivialidade, a utilização de alimentos tradicionais e da época, confeccionados através de práticas culinárias simples e frugais, assentando assim numa base de sustentabilidade. As orientações alimentares presentes nesta pirâmide dividem-se segundo a frequência diária, semanal ou ocasional, que nem eu passei ali para cima de vocês. Na base da pirâmide aparecem os alimentos de origem vegetal, que fornecem um conjunto grande de nutrientes que ajudam a regular e proteger o organismo, proporcionando um bem-estar geral. Nos patamares superiores, concentram-se os alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade e frequência, existindo mesmo os alimentos que devem apenas aparecer na alimentação de forma ocasional ou em festividades. Quer dizer, você pode comer várias coisas, umas diariamente, outras ocasionalmente, porque você vai numa festa, vai ter uma alimentação diferente, você pode sair da dieta de vez em quando. E na realidade é uma reeducação alimentar, né? A gente tem que mudar hábitos, a gente tem que trocar hábitos. Então vamos esmiuçar um pouquinho melhor aqui. Dieta mediterrânea vai falar o seguinte: ao longo do dia, águas, infusões, caldos. A água deve ser a bebida diária de eleição. Diariamente devem ser consumidos de 1,5 a 2 litros de água, mais ou menos 8 copos. A hidratação é fundamental para a manutenção do equilíbrio do organismo. Infusões, ele dá um exemplo de tilha, cidreira, limão, camomila, limonete, etc. Ou limoncello, né? Sem o álcool, né? Sem adição de açúcar, ou os caldos sem gordura ou sal. São também boas formas de complementar a quantidade de água e ingerir por dia. Então ele contabiliza a água não só tomada, né, dos alimentos também, em média 2 litros por dia. Mas atenção, as quantidades de água necessária por dia poderão variar consoante a idade, o gênero, a atividade física, condições ambientais ou condições pessoais. Não vai exagerar na quantidade de água também, porque água em excesso também faz mal. Há estudos que dizem que se você ultrapassar um limite confortável de água, de repente a pessoa tomou de 6 a 8 litros por dia, ela pode causar uma inflamação no corpo, ela pode passar mal por causa do excesso de água, porque ela incha a célula. E pode causar dor de cabeça, pode causar diversas alterações no organismo. Então, muito cuidado com excessos em tudo. É bem raro, é bem difícil acontecer isso, mas sim, é possível. Bom, a cada refeição principal, você deve fazer um pequeno almoço. Almoço e jantar devem existir. Cereais. Exemplo, pão de mistura ou integral, massas de trigo duro, arroz, cuscuz, milho e outros cereais. Devem ser a principal fonte de energia durante o dia. Deve ser dada preferência a cereais integrais ou pouco refinados, uma vez que tem maior quantidade de fibra e de vitaminas, sobretudo do complexo B, e minerais presentes na casca, removida durante o processamento do cereal. Os produtos hortícolas e frutas, eles fornecem um elevado conjunto de vitaminas, minerais, fibra e água, fundamentais ao funcionamento do organismo. De forma a ser consumida diariamente, ele te traz minerais, vitaminas
e aconselha-se o consumo diário de sopa e pelo menos uma porção de produtos hortícolas em cru. Então a sopa você vai fazer o cozimento e você tem a água dentro, né? Você tem os minerais, as vitaminas, mas também eles recomendam cru. Você comer cenoura crua, alimentos crus. O número de porções de produtos hortícolas e fruta a consumir por dia deverá ser 5. Então uma maçã, uma aveia, uma porção de aveia, então você vai somando 5 produtos. A fruta deve ser eleita a sobremesa mais frequente. Devem ser privilegiados os alimentos da época, pois tem maior riqueza nutricional, sabor e aroma. Em relação à fruta, gente, há muitos estudos que dizem que a fruta ela é muito rápida, metabolizada. Alguns recomendam você fazer a ingestão de fruta longe da refeição principal. Então, por exemplo, você tomou um café, tipo 8 horas, e você vai almoçar meio-dia. Então, quando for umas 10 horas que você está com o organismo, o estômago vazio, você fazer a ingestão de fruta. Porque aí você absorve melhor. Há alguns estudos que dizem que se você comer depois do almoço, você vai estar com a comida pesada, que demora a ser metabolizada, e depois você vai comer a fruta que você digere rápido. Essa fruta vai demorar para ser metabolizada pela comida que está antes. A comida anterior tem que ser metabolizada para depois você chegar na fruta, né? E eles dizem que ela pode fermentar e você acaba não absorvendo todos os nutrientes importantes da fruta. Então, tem estudos dizendo isso, tem gente que se dá muito bem comendo fruta depois da refeição, porque fala que a digestão é melhor. Aqui no Brasil a gente costuma comer feijoada com laranja. Quer dizer, tem gente que come abacaxi depois da refeição e a digestão é muito boa. Eu acho que vai muito de costume. Se você acostumou o seu organismo a ser assim, eu acho que você pode até tentar comer essa fruta também em outros horários e sentir no seu organismo a diferença. Porque cada caso é um caso, né? Então a gente vai adaptando também a nossa realidade. Não adianta você mudar demais que você cai fora da reeducação alimentar. Na refeição principal, você pode usar o azeite. Então, encontra-se no centro da pirâmide, devendo ser a principal fonte de gordura, pela sua elevada quantidade nutricional, uma vez que é composta por ácidos gordos monoinsaturados, vitamina E e beta-caroteno, o que lhe confere propriedade cardioprotetora. É uma gordura boa que eles chamam, né? O azeite, principalmente de primeira prensada, se você for usar cru, né? Ele resiste a temperaturas elevadas de aquecimento, pelo que deve ser a gordura eleita para os cozidos e para os temperos. Então, tanto cozido quanto cru. Diariamente, especiarias, ervas aromáticas, alho, cebola, permitem conferir sabor, aroma aos pratos, sendo que, para além das suas propriedades nutricionais interessantes, permitem reduzir a quantidade de sal adicionada a confecções culinárias. O sal, ele realça o sabor da comida. E se você colocar temperos, você vai ter Você não vai conseguir realçar, o sabor de um peixe, mas você vai mudar colocando especiarias para você deixar o peixe mais suave, ou mais adocicado, ou mais picante, para você diminuir o sal. Azeitonas, frutos secos e gordos e sementes. Fornecem um tipo de gordura saudável, para além de proteínas, vitaminas, minerais e fibra. São assim considerados um snack bem interessante para complementar uma merenda da manhã ou da tarde. Então, os frutos secos, você tem a tâmara, o damasco, você tem frutas que eles desidratam, que também é muito interessante, abacaxi, maçã, banana. E as sementes são as nozes, castanha do Pará, castanha de caju,
que elas contêm a gordura boa, né? Mas é assim, gente, tudo com parcimônia. Você não vai pegar 100 gramas de castanha do Pará e comer como um lanchinho da tarde. Não, aí você vai pegar 2 castanhas, um damasco, você vai fazer uma coletânea de pequenos alimentos. Também diariamente os laticínios. Eles fornecem proteína de elevada qualidade e vitaminas e minerais fundamentais para o organismo, como o caso do cálcio e do fósforo, essenciais para a saúde óssea. Deve ser dada preferência aos produtos lácteos de baixo teor de gordura, de forma a reduzir a fonte de gordura de origem animal. Recomenda-se o consumo de laticínios 2 vezes por dia. Então, o iogurte, o queijo, esses petit suisse. Essa semana eu vi um chefe de cozinha falando sobre os danoninho, chambinho, né? Que a gente sempre pensou que era Danone, que era iogurte, que era Danone, desculpa, que era iogurte, mas lá tá escrito que é petit suisse, é um queijinho processado e muito nutricional para o dia a dia. Semanalmente devemos ingerir peixe, carnes brancas e ovos. A proteína de origem animal não deve corresponder a maior percentagem no prato, mas sim numa quantidade mais reduzida. O peixe deve ser consumido em maior frequência durante a semana, comparativamente à carne ou aos ovos, aparecendo pelo menos 2 vezes por semana. As leguminosas, por exemplo, né, o feijão, os grãos, as lentilhas, ervilhas, são bons fornecedores de fibra, minerais e vitaminas. Em conjunto com os cereais, são também uma boa fonte de proteína de origem vegetal, pelo que poderão complementar uma refeição principal. Semanalmente, as carnes vermelhas e as carnes processadas, tendo em conta a elevada quantidade de gordura de origem animal que possuem, devem ser consumidas em pequena quantidade e frequência, dando preferência a partes mais magras das carnes de porco, bovino, ovino, caprino ou dos seus derivados processados, o fiambre, o chouriço, o salpicão. As carnes vermelhas não devem aparecer. Aqui em cima eu acho que ele quis escrever salsichão, hein? Porque salpicão bom, salpicão pode ser que você mistura o frango, né, com maionese. As carnes vermelhas não devem aparecer mais do que 2 vezes por semana e as carnes processadas não mais do que 1. As processadas, então, são os presuntos, aqueles que eles falam de embutidos, né? As batatas podem aparecer 3 ou menos vezes por semana, dando-se assim preferência aos cereais como principal acompanhamento da fonte de proteína. Peixe, carne, ovo, leguminosa, são acompanhamentos, a batata. Semanalmente, os doces. No topo da pirâmide encontram-se os doces, normalmente ricos em gordura e em açúcar. Os bolos, as guloseimas, as bebidas açucaradas, açúcar simples, devem assim ser deixados apenas para ocasiões especiais e consumidos em quantidades pequenas. A par das recomendações de proporções e frequência de consumo de alimentos, a dieta mediterrânea traz também um conjunto de elementos culturais, de estilo de vida, de forma a ter hábitos saudáveis. Então, você vai cozinhar, você vai ter uma socialização, um descanso, uma sazonalidade, biodiversidade, ecologia, atividade física, convívio. Quer dizer, é uma mistura de vários fatores, não é só a alimentação. A saúde sempre foi vista como só saúde física, né? Porque a nossa saúde, aparece a doença e a gente vai correr atrás. Ao passo que ela deveria ser preventiva. Então você faz diversas atitudes para você não ter a doença. E aí você não precisa remediar, entendeu? Então você tendo um organismo bom, com uma imunidade boa, dando artefatos para que essa imunidade fique cada vez maior, para te levar a uma longevidade, você vai remediar menos. E essa é a ideia
do e-book de imunidade para a longevidade. É você se cercar de boas maneiras, de várias atitudes, para que você tenha uma vida saudável. Quando você tem um organismo bom, uma mente boa, uma socialização, quando você está bem, ao seu redor fica bem e a sua imunidade melhora. Então você acaba não contraindo certas doenças que uma pessoa com uma imunidade mais baixa pegaria facilmente. Então cada vez mais estudos estão sendo feitos nessa direção. Uma outra informação importante é a respeito da gratidão. Quando a gente é grato pelas coisas, nós emanamos uma emoção, uma felicidade, um sentimento muito bom. Eu não sei se vocês já puderam ver uma pesquisa que um oriental fez sobre as moléculas da água. Procurem isso, tá? Ele comenta sobre um estudo que, resumindo, tá? Em 2 recipientes ele tem água. Num deles ele fala bastante palavras boas, amor, felicidade, e no outro palavras ruins, xingando, de baixo calão. Então a diferença de vibração das duas águas, dos cristais moleculares que são formados, é muito grande. A de boas influências é um cristal lindo, bonito, com imagens maravilhosas. Imagina isso no nosso corpo. Nós somos feitos de muito líquido. Então, quanto mais fatores bons agregarmos à nossa vida, melhor será a nossa imunidade. Na descrição tem o link para você entrar e ver sobre esse e-book. É na plataforma Hotmart, que é tranquilíssimo, eu já adquiri vários cursos lá. E é assim, você adquire, você coloca as suas informações, coloca o e-mail, e o acesso vem pelo e-mail. E você já acessa pelo seu computador, pelo seu celular, e ali já vem o e-book, você já vai pegando as informações, e é uma coisa sua, isso vai ficar para você para sempre, tá bom? Um ótimo dia, até o próximo vídeo com um pouco mais de explicações, tá bom? Sobre a alimentação. Bom dia!